Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de esclarecer aqui e apresentar o que é o trabalho de desmagnetização de ambientes. Esse é um trabalho que se mostra necessário porque quando nós analisamos a dimensão espiritual das nossas vidas, é possível notar que muitas coisas não visíveis aos nossos olhos físicos nos influenciam muitas vezes muito mais do que nós pensamos que influenciam. E os ambientes em que a gente se encontra, seja as casas ou até mesmo escritórios de trabalho, empresas, né, normalmente ficam imantados, ficam magnetizados, né, pelo somatório de pensamentos e sentimentos que nós temos neste espaço, né, ou nestes espaços, no decorrer dos dias, das semanas e ao longo dos anos, se são ambientes frequentados por muito tempo, por nós, né, individualmente ou por um grupo de pessoas. Então, todo pensamento emitido e carregado de uma determinada imagem de memória, de um sentimento, de uma emoção, quando são vividos de uma forma muito intensa, muito visceral, eles criam aquilo que nós chamamos de uma forma-pensamento, ou uma ideoplastia. Então não é somente um pensamento que a gente tem e passa e que não deixa marca nenhuma, que não deixa registro. Pelo contrário, deixa registros fortes. Se cria tipo uma nuvem psíquica que fica planando, magnetizada, polarizada com aquela ideia, com aquela concepção, com aquele conceito daquilo que nós pensamos, que pode ser de uma qualidade positiva, benéfica, salutar, como pode ser também desprovida dessa qualidade, né? Pode ser um somatório de memórias, de emoções, de sentimentos, de cenas, de recordações profundamente negativadas, marcadas por traumas, marcadas por angústias, marcadas por medos, por pânicos, né? Por ressentimentos profundos, por ódios, por dificuldades de perdão, né? E esta energia ela adquire com o passar dos anos, conforme a gente vai alimentando essas memórias, relembrando sistematicamente ao longo do tempo, elas vão adquirindo uma energia própria, uma consciência própria, uma vida própria, e começam a influenciar a nossa vida emocional, começam a influenciar a nossa vida mental, no sentido de se criar ali um círculo simbiótico, em que quanto mais eu penso sobre algo, mais eu dou energia para que esse pensamento insufle no meu psiquismo mais vontade de pensar novamente sobre aquilo, até que eu me torno meio que escravizado por aqueles pensamentos. Então são aqueles pensamentos que a gente fica remoendo, né? E que por mais que a gente queira se livrar deles, é difícil conseguir se liberar, né? Porque eles voltam recorrentemente. Às vezes, querendo ou não, a gente até tenta fazer uma outra coisa para desviar a atenção quando vê aquela energia daquele pensamento volta, né? E aí vai se tornando uma tortura, vai nos escravizando, vai prejudicando a nossa qualidade de vida, a nossa saúde física, né? Primeiro prejudica a nossa saúde de vida mental, depois vai prejudicando o nosso campo emocional, porque não são pensamentos qualificados, não são memórias boas. Aí mexe com as nossas emoções. E conforme vai passando o tempo mexendo com as nossas emoções, finalmente atinge o nosso nível de saúde física, né? Podendo prejudicar determinadas áreas do nosso organismo mais fragilizadas, e depois se alastrando, né? Se alastrando nas nossas relações familiares ou nas nossas relações de ambiente de trabalho.
e aí começam a se criar conflitos inúmeros. A gente fica mais irritadiço, mais intolerante, né? Qualquer coisa motiva brigas, discussões, desentendimentos, né? Facilmente a gente se deixa envolver por uma distorção do que a gente compreende do que o outro falou. O outro disse com uma intenção original X, aí eu interpreto que aquela intenção não é aquilo, é uma outra. Normalmente interpreto como se aquilo tivesse uma carga mais negativa do que o que realmente tem. Aí eu já reajo de uma forma mais impaciente, mais agressiva, mais julgadora, e isso começa então a criar um círculo vicioso que vai aos poucos desqualificando muito as relações, vai enfermando muito as relações, né? E aí isso pode gerar inúmeras repercussões além da nossa saúde física, na nossa paz de espírito, no nosso lazer. A gente perde a capacidade de usufruir, de gozar das coisas boas da vida, né? A gente perde a qualidade nas relações afetivas, a gente perde a qualidade nas relações sexuais, a gente perde a qualidade da nossa capacidade de gerenciamento financeiro, né? Isso vai gerando prejuízos vários, porque todo o nosso plano mental fica contaminado. Então, o trabalho de desmagnetização de ambientes é um trabalho de identificação dessas energias, né? E depois lançar mão de técnicas, de ferramentas que vão ajudar a desprogramar esses pensamentos, essas emoções que ficam vivas, planando ali no ambiente ou grudadas, né, na parte física e etérica do ambiente, né, ajudando então a modificar a qualidade dessa energia e oferecendo uma condição de oxigenação maior, né, da energia do ambiente. Vai ficando menos sufocante, menos claustrofóbico, menos angustiante estar naquele ambiente. A gente vai voltando a sentir prazer de novo de viver naquele espaço, né? A nossa criatividade vai voltando com mais intensidade, com mais naturalidade. A gente vai conseguindo ter menos pensamentos negativistas, pessimistas, e uma visão mais positiva, uma atitude mais proativa, porque tudo aquilo que ficava nos influenciando no invisível, que a gente não via, passa a não ter mais poder de ação sobre o nosso mental. Então isso consegue melhorar um pouco a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Alguns fatos que podem ocorrer nos ambientes que geram essa densidade, esse peso, né? Pessoas que ficaram por muitos anos acamadas, doentes, enfermas dentro de casa ou dentro de um determinado ambiente, né? Hospital, clínica, etc. Então aquela carga de pensamentos, de sentimentos, de desespero, de angústia, de dor, de reclamação, de se sentir vítima daquela situação e não ter como sair daquele contexto, né? Os entendimentos ou os não entendimentos do porquê que ela chegou àquela situação, tudo isso deixa energia no ambiente. Ambientes em que predomina constantemente brigas, discussões, agressões verbais, agressões psicológicas, né? Brigas físicas mesmo, né? De desrespeito total ao espaço do outro, ao corpo do outro, ao templo do outro, né? Ameaças verbais, socos na parede, objetos jogados no chão com raiva, com ressentimento, né? Chantagens emocionais, psicológicas, feitas no decorrer de muito tempo dentro de um grupo, né? Isso também deixa o ambiente impregnado com estas cargas, com estas energias, e essas energias depois repercutem sobre as pessoas que vão habitar aquele local, né? No caso, novos moradores, por exemplo,
ou novas gerações da família. Vamos supor, houve toda uma situação com uma geração anterior da família e depois essas pessoas desencarnam, né? Falecem, e as novas gerações que vão ocupando aquele espaço ali muitas vezes recebem toda essa carga do que foi vivido na história anterior, mas não tem consciência de que foi vivido aquilo naquele nível, e não tem consciência do quanto aquela energia que ficou no ambiente influencia, né? na sua vida atual, na sua vida contemporânea, mas influencia. Não é porque a gente não enxerga que não haja esta energia ali atuando. Situações de ameaças de morte ou situações de assassinatos, né? Dentro daquele ambiente, ou situações de suicídio ou induções a suicídio, né? Você promove uma tortura, uma violência psicológica sobre alguém, induzindo esta pessoa, né, a considerar como a melhor solução para ela sair daquele cárcere ela atentar contra a própria vida. Isso tudo deixa uma carga muito densa no ambiente, né? Situações onde houve agressão sexual, violência sexual, onde houve coação, né? A pessoa foi constantemente pressionada a fazer coisas que ela não queria fazer, né? A viver uma vida que ela não queria ter, a nutrir valores que nunca foram compatíveis com os valores originais de vida dela. Ela fazia para atender sempre às expectativas dos outros, mas não para ser ela mesma. Tudo isso vai gerando energia muito tóxica naquele ambiente, né? Ambientes em que, por exemplo, é um ambiente de moradia e passa vertente de água por baixo desse ambiente, um fluxo de água constante. Então isso gera, num espaço que deveria ser de acolhimento, de fixação, de aterramento, é o meu lar, é o meu espaço, é a minha residência, mas tem uma, né, onde deveria estabilizar a energia, passa por baixo do terreno um fluxo de água constante. Esse fluxo de água gera uma corrente eletromagnética de constante troca, mudança, e aí você nunca consegue estabilizar a energia daquele ambiente. Então uma coisa é ter esta água embaixo de um ambiente comercial, que tem que ter giro, de clientes, giro de dinheiro, né? Giro de ideias, de projetos. É uma situação. Outra situação é num ambiente em que você tem que ter estabilidade, tranquilidade, repouso, né? Reabastecer as energias naquele ambiente. No entanto, passa o tempo inteiro energia de troca, de fluxo. Então isso também vai gerando uma instabilidade, vai gerando insegurança, pode aumentar medos das pessoas, né? Pode gerar irritabilidade, intolerância, dificuldade para dormir, uma série de coisas. E às vezes tem a ver com essa corrente de água. E no trabalho de desmagnetização é possível a gente buscar constatar estas energias, verificar a existência delas e tentar mudar o fluxo, né, do percurso daquela energia. Não, obviamente, mudar o fluxo da água que está passando por baixo da casa, mas da energia que a água gera. É possível, nós nos utilizando de metais e de cristais, com um direcionamento específico, alterarmos o fluxo. Então vai estar correndo, vamos supor, a energia da água para cá, e eu uso cristais e metais para fazer com que a parte magnética dessa energia da água, em vez de fluir para cá, flua para lá. E com isso pare de gerar a interferência sobre a vida de todos aqueles que estão vivendo naquele ambiente, tá? Então é possível constatar e fazer essa alteração. Outras situações que também a desmagnetização funciona. Você quer vender um imóvel e aí você não consegue vender esse imóvel de jeito nenhum. Já tentou vários recursos, já buscou várias pessoas, né, especializadas em venda de imóveis,
e ainda assim parece que sempre tem algo que tranca, que dificulta, que bloqueia, né, você conseguir se desfazer daquele imóvel. Então a desmagnetização ajuda a favorecer e liberar as energias que impedem, né, que liberam esse apego, seja de quem está morando ou de quem já morou naquele ambiente, né, e oferece condições para esse ambiente passar para novas mãos, né, para ter uma utilidade na vida de outras pessoas e não ficar ali aquela energia estagnada, né, de um imóvel sem estar sendo utilizado, aproveitado da melhor forma possível. Desmagnetização de objetos que são muito caros, muito queridos pelas pessoas, mas num nível tamanho que gera um excessivo apego das pessoas por aquilo, né? Então esses objetos podem ficar muito imantados, muito magnetizados com esse materialismo excessivo de apego, né? E que depois, às vezes, a pessoa desencarna, o objeto passa para as mãos dos herdeiros e, às vezes, o magnetismo de apego daquela pessoa que desencarnou e que imantou aquele objeto pode ficar influenciando na qualidade de vida dos herdeiros, sem os herdeiros se darem conta de que era toda aquela energia mental e afetiva depositada naquele objeto que gerou um tipo de interferência na forma como esses herdeiros se relacionam com esse objeto, gerando também uma desqualificação nas suas vidas no presente momento. Então também a desmagnetização de ambientes desmagnetiza objetos muito carregados de uma carga emocional, afetiva, intensa e limitante, né? Limitante. Outras situações ainda que podem ocorrer, né? Desmagnetizar, por exemplo, uma limitação de visão que pessoas que habitaram aquele local tinham sobre determinadas coisas, preconceitos muito fortes, muito arraigados, tabus, né? Aquelas coisas assim que é da tradição de família, que a gente segue porque o pai fazia assim, aí o avô fazia assim, aí o tio-avô fazia assim, o tataravô também fazia assim, e daí parece que a gente tem uma obrigação, a gente se sente, né, com essa energia de obrigação de dar sequência a um padrão de comportamento arraigado, enraizado da família, mas que tinha a ver com os valores daquelas gerações e que não necessariamente signifique que eu tenha que manter esse padrão de comportamento no aqui e no agora. Não significa que aquilo que era feito sempre continue conversando, dialogando com as minhas verdades internas de hoje, com a maneira como eu penso hoje. Mas daí eu acabo me prendendo, porque parece que eu só vou honrar a memória da família se eu continuar mantendo aqueles pensamentos e sentimentos como eles eram mantidos naquela época por esses entes queridos, né? Então, também é possível desmagnetizar essas programações de memória que ficam ali imantadas para ajudar quem está hoje a viver mais com a sua realidade de hoje, com os seus valores de hoje, né? Sem se sentir desrespeitando essa história da sua ancestralidade, né? Ambientes de empresa também, em que predomina uma energia muito forte de pessoas que ocuparam posição de liderança, de comando nessa empresa, ou que ainda ocupam, e que têm um entendimento distorcido sobre o uso do poder, né? Em que esse poder vira autoritarismo, né? Em que esse poder vira castração do livre-arbítrio, né? Da vontade, do querer das pessoas. Esse poder quer se impor a qualquer custo sobre os outros, ou quis, na história daquele ambiente, se impor. E daí fica dificultando o avanço, a abertura para novos projetos no presente momento, né? Com a visão, com a mentalidade de quem está hoje no local pensando de uma forma totalmente distinta.
Então, tudo isso pode ser, né, resolvido, ou pelo menos abrandado, melhorado sensivelmente, através do trabalho de desmagnetização de objetos e de ambientes. Então fica aí um esclarecimento sobre como, né, sobre um pouco deste trabalho, e aí são utilizados vários recursos para desprogramar essas energias, esses pensamentos, essas emoções. Ele é um trabalho bastante demorado, bastante detalhado, né? Ele exige bastante esforço físico, psicológico, energético, emocional para conseguir essa desprogramação, né, de energia. Exige um esforço, uma dedicação, uma abertura, uma entrega de todos os envolvidos, tanto daquele que vai operar a desmagnetização, quanto daqueles que estão solicitando essa desmagnetização, né? Então vai ter que ter uma dedicação grande, unindo as forças mentais e energéticas de todos os envolvidos para isso poder ocorrer com sucesso, a contento, né? Mas é possível. E aí, claro que a gente precisa de alguns dados, a gente precisa saber o tamanho desse espaço físico, né? A metragem quadrada desse local, quantas peças, quais são os objetos ali que tem mais história, né? Que tem mais imantação magnética, emocional, afetiva, apegos variados, né? Qual a história desse ambiente, como ele foi usado, quem habita hoje, quem já habitou, né? Que tipo de eventos ocorrem hoje que geram um certo desconforto, que geram uma certa dificuldade da vida fluir para quem vive hoje nesse ambiente, né? E que relações isso pode ter com o passado de quem já viveu nesse ambiente. Então a gente faz toda uma investigação, uma anamnese, né, dessa história do ambiente e dos seus moradores antigos e atuais, né? Ou na empresa de quem está trabalhando, quem já trabalhou, a quem pertenceu o prédio antes, etc., né? Se faz uma investigação profunda de todos os detalhes para que se consiga então diagnosticar e aí buscar as melhores ferramentas para despolarizar, ou desprogramar, ou desimantar, ou desmagnetizar a memória energética deste espaço. É a mesma coisa, né? São terminologias diferentes para fazer a mesma coisa. Você tira um determinado tipo de energia que não serve e troca por uma outra energia mais qualificada que sirva àqueles que estão ocupando aquele espaço naquele momento e que tenham uma energia, né, que tenha convergência, que tenha coerência com os propósitos de quem está vivendo naquele momento, naquele espaço. Certo, queridos? Então espero que esse vídeo seja suficientemente esclarecedor para as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um beijo no coração de todos, um grande abraço.